Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se com os olhos em bique. João Miguel Tavares considera-se em 2003, por causa das propostas de Menezes para o Porto, e Pedro Mexia declara-se selvagem. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana politicamente muito agitada, com reuniões, negociações, apelos, recados e pressões, uma moção de censura e o Presidente entre as cagarras. Havemos de falar de tudo isto neste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro das Negociações, para negociar diretamente com os partidos ou com o Governo, Ricardo Araújo Pereira? Não, o Governo neste momento está nas negociações. Ah, é? Então, mas não era só entre partidos? Era só entre partidos, mas agora o Governo está lá, coisa que eu celebro, aliás. Por quê? Eu celebro por várias razões. A primeira é esta. Eu estou cada vez mais esclarecido. Na semana passada nós não tínhamos percebido bem, com exceção do João Miguel, que percebeu logo tudo. Mas nós não tínhamos percebido bem... É o grande exegeta do lei. Exatamente. Nós não tínhamos percebido bem o acordo. Eu cada vez percebo melhor o acordo. Sobretudo quando, nesta quinta-feira, ouvi o Primeiro-Ministro dizer que o problema é este. Nós, nos últimos 15 a 20 anos, disse ele, estou a citar, estivemos alegremente a criar um problema. Ora, nos últimos 20 anos, que é o prazo que o Primeiro-Ministro indicou para a criação do problema, houve governos de... Que Passo Escolha indicou, não é? Houve governos de Cavaco Silva, governos do PS e governos do PSD em coligação com o CDS. Para salvar o país do problema que foi criado, Cavaco Silva convocou o PS e o PSD coligado com o CDS. Por isso eu acho que... Curiosamente, nos 25 anos anteriores era igual. Era igualzinho, mas não interessa. Calma, o que eu quero sublinhar, e mais uma vez digo sem ironia nenhuma, que ainda bem que é assim, é que as pessoas que estão a negociar a salvação nacional foram as pessoas que fizeram um compromisso, como é que se diz, informal, para a perdição nacional. E normalmente é assim que se faz, não é? Quem ata ou não, normalmente sabe melhor como é que se pode desatar. Então. Eu estou muito confiante que desta vez é que esta salvação é salvadora. Com a presença de tantos membros do Governo à mesa desta discussão para a salvação nacional, haverá tempo para governar? Não, mas o que é que isso interessa? Eu acho que já não há muito tempo que não há governo, não há tempo para governar. Há uma coisa muito espantosa nisto. Eu não sei se o João Miguel pode também explicar esta parte. Mas há uma coisa muito, muito espantosa, que é esta crise surge porque o Ministro das Finanças se demitiu dizendo que tinha falhado a ponto de ter perdido a credibilidade para continuar, e a seguir o Ministro dos Negócios Estrangeiros demitiu-se porque o Primeiro-Ministro resolveu apostar numa política de continuidade. Entretanto, o PS tem de concordar. O PS está aqui. Sinceramente, eu não consigo entender. Pedro Mexia, a qual dos três pilares lhe parece que cada uma das partes estará mais agarrada? Isso é a habitual pergunta peniana do Governo Sombra. Já alguém notou que é uma obsessão peniana neste programa? Três pilares? Eu rejeito completamente essa interpretação. A tua formulação não... Rejeito completamente. Agarrar a três pilares. Não, o Presidente da República apresentou três pilares. Não, mas o problema é que ele disse que quem quiser tem que se agarrar aos pilares todos. Quem quiser os pilares tem que os ter todos. E, portanto, ou seja, é preciso ter um... Mas haverá uns que gostam mais de uns pilares e outros que gostam mais de outros pilares. Mas não há condições para falar. Não, mas atenção, o que ele disse foi que é preciso eles entenderem-se com as políticas antes da Troika se ir embora, com as políticas depois da Troika se ir embora e com eleições antecipadas. Na verdade, embora haja uma vaguíssima intenção de estarem de acordo num dos pilares, que é o depois da Troika se ir embora, certamente não estão no pilar do antes da Troika, por causa dos 4,7 mil milhões, e nas eleições antecipadas, aparentemente, as últimas declarações do PSD, as últimas declarações do Primeiro-Ministro, são de que antecipar eleições é, no fundo, pôr o Governo numa posição quase de Governo de gestão. É instituir a instabilidade. A expressão não é dele, mas... Antecipa a incerteza. Antecipa a incerteza. E é verdade, é um governo a prazo. Isto não se pode considerar uma forma de pressão sobre o Presidente da República, esta declaração? Não, uma forma de pressão seria... Passo Escolho? Se não confia em mim, eu demito-me. Isso seria uma forma de pressão. Mas isso é preciso não pilares, mas
Mas outras coisas, para estender a metáfora. Não havia metáfora na formulação. Não havia metáfora nenhuma. Deixa-me só dizer que... coisas substanciais. Não, nós já vamos falar do PS, não é? Vamos falar do PS. Sim, o PS é todo um capítulo. Todo um capítulo. Então fica... É o melhor capítulo disto. Claro. João Miguel, claro. Não, mas eu sugeria que quando o Presidente voltasse a falar, depois do que aconteceu aqui no último programa, que assim como há uma pessoa que faz a linguagem gestual, que o João Miguel tivesse assim num quadradinho mais pequeno a explicar. Não é que ele foi a única pessoa que percebeu. Não é verdade. Não fui eu, acho eu. Foram 3 pessoas. Foram 3 pessoas. E inclui os partidos políticos também já agora, que eu acho que todos eles perceberam. Não, porque segundo... Este é um caso estranhíssimo em que... O Público trazia anteontem uma peça em que trazia 9 cenários possíveis da crise política. Portanto, quando não há 9... Quando há 9 cenários possíveis... Não. Os partidos políticos mostraram uma coisa que os comentadores não mostraram, que foi um sentido de responsabilidade e de Estado. Ai, que bonito. Enquanto os comentadores todos acharam que aquilo era mais um discurso para gozar com Aníbal Cavaco Silva, os partidos políticos, estranhamente, levaram a sério aquilo que o Presidente disse. E isso é um momento espantoso da nossa democracia. E a maneira já vamos falar de como é que eles levaram a sério. Pode não haver acordo, no momento em que nós estamos a falar ainda não há acordo. Aliás, viu-se quão a sério levaram, porque na questão dos 4,7 mil milhões, a Ministra das Finanças diz que não é possível ceder. Na questão das eleições antecipadas, o Primeiro-Ministro diz que é o Governo que fica a prazo. As negociações ainda continuam a decorrer. E seja como for, só a maneira como estas negociações estão a decorrer já é um bom sinal. E não, Pedro, estás a esquecer-te que, como disse o Primeiro-Ministro, para haver acordo basta não ficarmos agarrados àquilo que andámos a dizer. Essa frase é muito boa. Basta fazer isso. Basta não fazer caso do que estivemos a dizer durante este tempo. Coisa que não começaria agora. Manter-nos ainda neste primeiro capítulo, o João Miguel Tavares vê na presença tão significativa do Governo à mesa das negociações um significado político? Pois, é o significado que eu estava aqui a verbalizar. Quer dizer que toda a gente, António José Seguro, o CDS, o PSD, estão a levar a sério a proposta de Cavaco Silva. E eu acho que estão a levar a sério porque é uma proposta para levar a sério. Estão a levar tão a sério que o PS diz que não há membros do Governo, que não está a reunir com o Governo. Sim, mas isso é aquele... Desculpa lá, Mota Soares, Maria Luísa Albuquerque... Mas isso aí é só conversa. O que é certo é, sabes o que é que está a passar lá dentro? Que é só conversa. Pergunta, sabes o que é que lá está a passar lá dentro? Qual foi a última vez em Portugal, continental e ilhas adjacentes, incluindo selvagens, em que PS, PSD e CDS-PP estiveram a discutir, vai para 5 dias e tu não sabes realmente o que é que lá está a passar. Um sinal de um civismo completamente inesperado e inaudito na nossa vida pública. Houve um tempo em Portugal em que os dirigentes decidiam o destino do país e a gente não sabia de nada. É isso que está a passar. Eu estou contente com o que se está a acontecer, simplesmente por isso. Cavaco Silva diz que na parte da negociação... Também lhe parece que Cavaco Silva não é parte da negociação? O que é que lá está a fazer o emissário de Cavaco Silva? Está observador. Um espião? Não, mas porque um espião é um observador, como é natural. Tem que lá para ver quem é que se porta mal e depois ir informar o Presidente da República. O Presidente da República falou num moderador, não é? Esse moderador não chegou a moderar. Portanto, ficou apenas um observador porque os senhores acharam que conseguiam conversar entre eles sem necessitarem de uma figura tutelar para dizer agora falas tu e agora tu. Portanto, mas também é bom. Mas não é uma figura tutelar... E agora está lá um observador a observar e a reportar ao Presidente. Parece-me normal. Se não é uma figura tutelar, qual é a função exatamente dele? Porque mudou de moderador de reconhecido prestígio para observador de reconhecido prestígio. Exato, não, porque não precisou de moderar no mesmo sentido. Por exemplo, se Carlos Vaz Marques não estivesse aqui, isto era uma desgraça, não é? Mas há outros programas... Bem podes dizê-lo. Sim, não é. Apesar de tu me tratares mal, toma lá um elogio. Agora, há outros programas que dispensam o moderador. E são esses. É esse o que está a acontecer agora. Fica entregue a pasta das negociações ao Ricardo Araújo Pereira, mas vamos continuar a falar da salvação nacional, é inevitável, porque o Pedro Mexia quer ser esta semana Ministro da Promiscuidade para a incentivar ou para a impedir, Pedro Mexia? A promiscuidade em geral? Não é nem uma coisa nem outra. Eu sou agnóstico quanto à promiscuidade. Que tipo de promiscuidade é que valoriza mais? A promiscuidade é como os blogs. Dá muito trabalho, mas conhece-se gente. É a minha experiência. É o que eu vejo nos filmes. Não, a promiscuidade política. Que é a promiscuidade do PS.
que conseguiu ir para a cama com toda a gente numa semana. Que não é um feito... Não com o PCP. Não, com o PC não. Mas o PC... O PC é que não quis ir para a cama com o PS. O PC... Como é que chama aquela... Mas há ir para a camas e ir para a camas. Há uns que foi uma rapidinha, mas mesmo super rapidinha. E outras mais demorada. Isto com o PC está quase sextântrico. O PC não é galdéria nenhuma. Pá. É isso que eu ia dizer. Como é que se chama aquela santa que preferiu saltar pela janela a ser violada? Pois é, não sei. Agora essa não mas sei. É verdade. Já as pessoas certamente têm isso presente em casa. E o PC é de uma santidade nessa matéria total e não se metem em javardices. Mas o PS conseguiu estar em reuniões com o PSD e o CDS e com o Governo, quer queira, quer não, no mesmo altura, na mesma semana e no mesmo dia, inclusive, em que apoia uma moção de censura, conseguiu estar a discutir o futuro do país com a direita e ter uma cimeira com a esquerda, embora proposta pelo Bloco, sendo que logo depois do acordo vem dizer que não havia condições e que mais facilmente se entendem com o PSD e com o CDS, e portanto houve aqui, por um lado, um vislumbre, o João Miguel escreveu sobre isso no Público, houve ali um vislumbre de entendimento à esquerda, mas que durou aproximadamente 10 minutos. Exato. Foi assim uma coisa, foi realmente uma rapidinha em termos de entendimento, foi uma coisa tão rápida que não... Mas foi, apesar de tudo foi interessante, eu acho que o gesto é valorizado do ponto de vista do Bloco, embora depois as sequelas já sejam um pouco mais... O João Semedo, numa entrevista ao Sol, diz que é preciso discutir a saída da NATO, que, como se sabe, é um tema candente. Está, portanto, a tentar fazer pontos com o PS. Pontos com o PS, mas aquela intervenção dele na altura foi boa e eu acho que é positiva essa atitude da parte do Bloco. Isto não significará simplesmente desta promiscuidade, para usar a expressão do Pedro Mexia, não significará apenas, João Miguel Tavares, que o PS é realmente o partido central do sistema político português? Não, e é, como é evidente. Isso está no meio, que estou a dizer. Charneira. É o partido de charneira no sentido em que à sua esquerda não se consegue fazer nada com eles. Promiscuidade, é estar no meio. Claro que sim. É o fiambre. Porque à esquerda é a única que é ir para o governo, apesar dos outros dizerem que é ir para o governo. Por exemplo, isto que o Pedro estava a dizer é importante, é muito engraçado. Quando João Semedo, e eu gosto muito de João Semedo, é uma pessoa com a qual eu simpatizo. Não conheço pessoalmente, mas simpatizo. Mas iria ao casamento dos teus filhos? Iria ao casamento dos meus filhos, ao contrário de muitas outras. É o critério? Sim, nós não te lembras que o Mário Nogueira não vai? Mário Nogueira não vai, mas João Semedo poderia perfeitamente ir. É uma pessoa com quem eu simpatizo, acho que deve ser boa pessoa. Tens que publicar essa tabela. Uma lista. E ele é médico, se alguém se sentir mal no copo d'água, está lá o João Semedo. Pois, mas isso sabes que eu já estou bem servido. Pois estás. Esqueci-me. E o que se passa é que João Semedo mostrou uma disponibilidade para o Bloco conversar com o PS, porque com vista à formação de um governo, realmente, como o Pedro estava a dizer, escrevi sobre isso, dizendo que de repente as múmias paralíticas do nosso governo mexeram, não é? Nós tínhamos os nossos partidos tetraplégicos politicamente, no sentido em que só falam e não mexem, de repente mexeram-se, levantaram-se e andaram. Isso é extraordinário. Mas depois, João Semedo dá uma entrevista esta sexta-feira ao Jornal Sol que diz, realmente, portanto, se nós estivéssemos no governo, acho que um verdadeiro governo de esquerda deveria defender logo imediatamente a nossa saída da NATO. E tu pensas, mas como assim? Ou seja, há um lado realmente que continua a ser altamente lunático da parte da esquerda e que torna impossível qualquer coabitação. O PS provavelmente até tem vontade, mas e depois são estes os senhores com quem ele se vai coligar. É uma impossibilidade. Não é? Vê o PS já agora, a santa foi a Santa Maria Goretti. Exatamente. Ele já googlou. Já googlou esta santa. Vê, Ricardo, o PS numa posição desconfortável, uma espécie de espargata política, ou todo contente por ser a carochinha do sistema político? Eu não diria que é carochinha. Magético. Isto dá trabalho. Eu não diria a carochinha, eu escolhia outro bichinho. João Ratão? Não. É que a cagarra? Não, também não é a cagarra. A cagarra está na ordem do dia. Eu não sei se o país tem salvação. Mas que o PS tem salvação, eu disse, não tenho dúvida nenhuma, porque o PS vai ir à mercearia e furar espetar todos os furinhos daquela, como é que chama aquilo que dá prémios? É uma coisa que dá prémios. Os furos. E é que acertem todos os furinhos, não vai falhar nenhum, tumba, todos, apostem todos. Vai negociar com o governo
para viabilizar uma opção que mantenha o Governo no poder até 2014 e ao mesmo tempo está a votar a favor de uma... Não com o Governo, com pessoas que por acaso são ministros. Por acaso são ministros. E ao mesmo tempo vota uma moção de censura para fazer o Governo cair já. E depois vai também conversar com a esquerda, que quer o contrário do que o Governo quer. E, portanto, parece-me que é aqui que entra outro bichinho, que em caso de acidente nuclear sobra as baratas e o PS. E nessa altura o PS fará um acordo com as baratas para viabilizar uma coisa. Não sabemos o que é, mas uma coisa qualquer. Acidente nuclear que se deve aos blocos político-militares, daí o fim de NATO. Daí o fim da NATO. Está tudo ligado. Isto anda tudo ligado. O Pedro Mexia fica então Ministro da Promiscuidade. E o João Miguel Tavares escolhe o cargo de Ministro dos Suicídios. É por ser alentejano, o João Miguel Tavares? Não. É que é uma propensão disto, não é? Sim. Não, nunca tive a tendência para me lançar em nenhum poço, por acaso. Felizmente. O suicídio que está a falar é político? Sim. E tem a ver com umas declarações do deputado socialista João Galamba. Sim, estou a citar João Galamba, que disse: o pacto que se pretende não é de salvação nacional, mas sim de suicídio político do PS. Eu, aliás, achava que isto era uma armadilha lançada pelo Presidente da República para tramar António José Seguro. Admito que seja uma interpretação legítima, mas que me parece abusiva, provavelmente dada a minha ingenuidade. Agora, o que de facto está à vista de todas as pessoas é que a reação que os socialistas começaram a ter a partir do momento, não logo desde o início, isto é muito interessante ver, não desde o início das negociações, mas ali a partir de quarta-feira, quando eles perceberam que António José Seguro estava a levar aquilo a sério. Não vamos ter em conta a interpretação se o Presidente quis ou não tramar, certo, mas o facto está ou não a tramar, ou seja, esta situação está ou não a deixar António José Seguro entalado? Ele entalou todo o espectro político. Ele entalou Pedro Passos Coelho e Paulo Portas por razões óbvias, que as pessoas perceberam logo. Claramente entalou o Bloco de Esquerda e o PCP, porque era impensável, antes daquela iniciativa presidencial, que eles chegassem com tanta rapidez ao pé do PS a dizer queremos formar um governo de esquerda. E vamos ver se realmente o maior entalado não é António José Seguro. Agora, porquê? Eu acho que António José Seguro está a fazer o que deve ser feito. Agora, ele está a levar com uma rabecada da parte do PS, quer dizer, não é só o suicídio político atribuído por João Galamba. Mário Soares fez manchete do Público a dizer que ia haver uma cisão no PS se eles assinassem, se o Seguro assinasse aquele acordo. Portanto, é este o nível a que nós estamos. Ele não avisou o Seguro que mataram o Dom Carlos, também. Sim, provavelmente. Quer dizer, mas é difícil ameaçar com mais do que uma cisão. Quer dizer, ameaçar mais do que uma cisão só mesmo dizer vamos abater António José Seguro. E, portanto, as apostas estão mesmo muito lá em cima. Eu não devia passar na rua do Arsenal, não descapotável. Seguro não está seguro. E ele de facto não está seguro. E eu tenho quase pena de dizer. Mas isto virou o tabuleiro completamente de pernas para o ar, porque há 2 semanas o PSD e o CDS estavam numa posição difícil, tinham criado uma crise e havia neste momento uma situação absolutamente insustentável para o Governo. Certo. É isso. E hoje é António José Seguro que está na berlinda. Eu não consigo entender como é que o PS deixou que de repente este problema fosse... Por causa de 2 palavras muito pouco valorizadas, às vezes não consigo recordar delas. Interesse nacional. Não, uma eu adoro isso. Pote. Eu adoro... Espera aí. Pote é o pote. Vamos às do João Miguel. Vocês acham genuinamente que o país aguenta mais umas eleições com todas as pessoas a mentirem descaradamente como aconteceu até aqui? Deus me livre as pessoas continuam a aguentar isso. Isto era o que faltava. Eu acho que o próprio António José Seguro tem noção disso. António José Seguro acreditará que assim que chega... É que ninguém acredita que António José Seguro chega ao governo e de repente muda completamente as políticas. Não há ninguém que acredita, nem o próprio António José Seguro, nem a mãezinha do António José Seguro. Eu adoro a conversa do interesse nacional. Eu não sabia que o interesse nacional era objetivamente uma coisa. Eu pensei que as pessoas tinham opiniões diferentes sobre o que era o interesse nacional. E que por isso é que a gente vive em democracia e pode votar numas pessoas que acham isto e noutras que acham aquilo. João Smith tem, mas uma larga fatia... O Seguro que passou a legislatura toda a dizer não é assim que se faz, 90% não pode ser. Dos portugueses votaram nos partidos que apoiam
memorando o entendimento. Apoia um memorando, mas o PS andou a legislatura toda a dizer não, mas não é assim. Mas agora é assim. foi apertado por Cavaco Silva e evidentemente teve que sair do armário. Este acordo é uma saída do armário. Esta quinta-feira... Esta conversa resvala facilmente. Vamos por aí. Esta quinta-feira, Passos Coelho disse não é uma questão ideológica. Eu não conheço ninguém que apoie ideologicamente a austeridade. Eu conheço várias pessoas. Eu pensei que até se ia além da Troika, justamente porque ideologicamente se achava aquilo. Mas até a própria esquerda, até a tua esquerda, admite. Quer dizer, quando tu lês o Rui Tavares ou o próprio Daniel Oliveira, quer dizer, eles com certeza querem ir para eleições, não há dúvida disso. Mas admite, são esses dois. É por isso que eu estou sempre a citá-los. Mas admite que a esquerda não tem uma verdadeira solução para enfrentar este tipo de problema. Eles admitem isso. João Miguel, tu não podes avançar para umas eleições com um programa eleitoral que é renegociar. O renegociar envolve duas partes e tu não controlas a outra parte. Mas o governo também quer renegociar. Com certeza quer. O compromisso também tem isso. Certo. Mas ele quer negociar tendo em conta que do outro lado está alguém. Sabes porque é que quer? Eu acho que isso, se calhar, a tua posição não tem conseguido ver, que é, aritmeticamente, é impossível a gente pagar a dívida. Não, com certeza. É impossível. Mas isso, com certeza que sim. E sobretudo com esta política, não é insistir neste método, não vai resultar. Mas isso é a mesma coisa. Vocês dizem, tem que renegociar. Aqui não é para discutir política. É verdade. Nós às vezes estamos a falar a sério. Desculpa. Eu acho extraordinário. Havia. Já está a haver demasiada foi presidente da JS e tal, e é suposto saber qualquer coisa de estratégia política. E de repente ele faltou algumas RGAs. O que é que queres que ele fizesse? Dizia que não ia à reunião? Eu queria que ele fizesse o seguinte. Queria que dissesse o seguinte. Meus amigos, a carta do Vítor Gaspar não dizia, vou-me embora porque realmente isto sem o apoio do PS não avança. A carta do Paulo Portas não dizia, vou sair porque o PS não aceita compromissos e realmente ele dizia não dizia nada disso. Pronto, o problema não é do PS. Mas o que tu estás a dizer na prática é ele não iria negociar. Porque o seguro não iria sequer negociar. É isso que estás a dizer. O problema é que o Presidente agitou-lhe com uma cenoura suculenta, que é as eleições antecipadas. Mas então não me digas que é o interesse nacional. Isso não é interesse nacional. Se António José Seguro diz não, se António José Seguro diz não me reúno, o que Cavaco Silva diz é, desculpa, lamento imenso, só aqui estes senhores são os únicos que querem governar. Por isso é que ele o entalou. E portanto vais até 2015. Mas, João Miguel, eu não percebo o Presidente da República até agora, e isso vê-se nas cartas do Gaspar e do Portas, o problema nunca foi o PS não haver compromissos com o PS. O Governo tem uma maioria, um Presidente, um Governo. É um sonho. Agora querem um Governo, uma maioria, um Presidente, 75% da oposição. Tu não sais desta crise. Esta gente já viveu esse sonho da direita desta crise de fatias de 4 anos. É como quando José Sócrates decidiu fazer as PPPs. O que ele fez foi, começam a pagar lá para 2014 ou 2013, quando eu já não estiver no Governo. Ok? É assim que começava. E agora a mesma coisa. Agora vem Pedro Passos Coelho e faz a mesma coisa. Isso é outra discussão. Pagar é só depois. Percebes? Calma, mas Portugal já não aguenta. Isso é outra discussão. Tu não consegues governar em 4 anos, simplesmente. Mas, João Miguel, isso é outra discussão. Vamos acordar que não se faz mais PPPs. Uma coisa desse tipo. Não é isso. Não. Vamos acordar que os 4 anos de compromisso. Demitiram-se 2 ministros. Logo precisamos de um compromisso com o PS. Não faz nenhum sentido. É preciso dizer que estamos a gravar quando ainda não há nenhuma decisão saída destas reuniões, porque a qualquer momento pode haver ou romper das negociações ou um acordo qualquer que ele seja, e isto que nós estivemos aqui a dizer fica tudo mais ou menos pode desatualizado. Pode ser que o país já esteja salvo quando isto for para o ar, o país já pode estar salvo. Estas ameaças de Mário Soares, Manuel Alegre, José Sócrates também no domingo, são suficientemente pesadas sobre António José Seguro para ele poder ter de pensar 2 vezes e eventualmente abandonar as negociações? A mais significativa dessas diria que é a de José Sócrates, porque é que representa... É que tem tropas. É que tem tropas, é que tem deputados, é que representa o PS que ainda está... Não só o PS que está comprometido com a situação anterior, como o PS que ainda está em jogo. Ou seja, o Soares está numa fase em que quer
quer deixar para a posteridade uma imagem de esquerdista mesmo e não de traidor do sonho esquerdista, como era visto por muitas pessoas da esquerda, e portanto Soares agora vai dizer, até ao fim da vida, vai dizer as coisas todas radicais que lhe vierem à cabeça, vai falar de homicídios na Rua do Arsenal e vai, enfim, portanto, eu não valorizo muito isso, faz parte de uma estratégia de memória, da maneira como ele quer ser recordado, que eu respeito, mas francamente já não ligo muito a isso. Agora, o caso de Sócrates é diferente, e o caso de vários deputados mais novos e mais à esquerda do PS, que são o futuro do PS, num certo sentido, são pelo menos uma facção muito importante no futuro do PS, isso é relevante. Pedro Silva Pereira, João Galamba... Pedro Silva Pereira, sim, eu estava a pensar até em deputados mais novos, o Pedro Nunes Marques, sim, que é uma facção, não é, digamos assim, que parece-me que é, apesar de tudo, minoritária no PS, mas que tem vários nomes bastante mediáticos e que eu acho que tem alguma vontade de poder e que não gosta nada de seguro, naturalmente. O Presidente da República, nas Selvagens, falou de adversários do Compromisso de Salvação Nacional que tudo farão para evitar o acordo. Estava a referir-se a estas figuras do PS? Não, acho que é o Pinguim do Batman. É que pareceu-me que era um vilão mesmo a sério. Não sei, parece-me o PS está a extremar as coisas de uma maneira... Parece-me, quer dizer, Parece plausível a ideia de uma cisão interna? Não, quer dizer, não é preciso... Vamos lá ver. Eu vi Alfredo Barroso dizer que entregava o cartão de militante. No PS não é preciso sair do partido para haver uma cisão. É uma coisa muito boa, porque eles, em geral, em vez de saírem do partido, vão para um sótão conspirar. Há uma longa história de sótãos. Mesmo no PSD também. No PSD também, mas agora, no caso do PS, há uma longa, basta pensar todas as peripécias, Soares, Zenha, Sampaio, Guterres, etc. Um dos inimigos deste acordo é o Primeiro-Ministro, que já está a pôr em causa um pilar. A ideia de que... Não se pode dizer pilar que o Pedro Mexia pensou logo daquilo. É qual dos pilares é que se agarra? Desculpa lá. O problema não está no pilar, mas no agarrar. Na defesa da honra. Bom, mas então, portanto, as fações no PS sempre existiram e sempre estiveram razoavelmente mal. Portanto, isso não é novidade nenhuma. Não acho nada que vai haver um suicídio do PS. O partido que está mais perto do suicídio, neste momento, é o PSD. É o que está assim mais com os pezinhos na beira da janela. Sim. Para retomarmos a expressão de João Galamba, trazida pelo João Miguel Tavares, estamos perante uma tentativa de suicídio ou perante uma tentativa de homicídio do líder do PS, Ricardo Araújo Pereira? Eu acho que precipitei-me e já disse tudo o que tinha para dizer sobre este assunto. Mas estava aqui a dizer que ele estava simultaneamente a dar um tiro na cabeça enquanto era alvejado por um sniper. É possível que seja isso. É que eu não consigo. Exatamente, a minha tese é essa. Primeiro ele leva ao balásio do sniper e depois dispara na própria cabeça. Eu não consigo entender em que medida que isto é um problema do PS. Não consigo. O que é que ele está lá a fazer? Isso é institucional. Já vamos tratar disso. Há opiniões diferentes. João Miguel Tavares é, portanto, o Ministro dos Suicídios e assim estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Daqui a pouco a moção de censura dos Verdes, vamos voltar, portanto, ao interesse nacional. Por agora, o Pedro Mexia sente-se selvagem. Está disposto a libertar alguma coisa dentro de si, Pedro Mexia? Vais começar a cantar resistência. Ele não, vais começar a cantar resistência. Exato, ou isso. Quando alguém nasce selvagem. Não vou libertar nada, até porque é que não deixa. Não, mas foi esta a questão das selvagens. É aquelas coisas que são bonitas demais para acontecerem por acaso. É tão bom que o pronto. O homem disse que já estava marcado há imenso tempo. Vou ser cínico agora. Também o Congresso do CDS. Não, que o João Miguel Tavares não aguenta. Não. Foi engraçado O cinismo é a minha criptonita. Que bonito. Isso parece o nome de uma autobiografia. Mas neste momento de crise, de possível salvação nacional pendente, o Presidente vai para um pulo do lobo ilhéu, não é? Retomando o seu tema preferido do mar. Neste caso havia um tema de soberania, de estender a soberania. O que é engraçado, porque o Presidente também está a estender a soberania, né? Ao mesmo tempo que porque há aquela discussão se as selvagens são uma ilha ou não são uma ilha, e isso tem repercussões jurídicas em termos das águas territoriais e da zona económica exclusiva, e por isso os Presidentes vão lá, têm ido lá, mas o Cavaco foi o primeiro que dormiu lá, dormiu na Selvagem Grande,
Quem nunca dormiu tira a primeira pedra. Mas eu não imagino outros países a dizer vamos invadir as selvagens, aquilo vai passar a ser... não, o Cavaco dormiu lá. Esquece. Não, manda vir os aviões. Não é uma questão de invadir, mas é uma questão de reivindicar aquilo como sendo português. Como sabes, Espanha e Marrocos andaram às turras por causa de um calhau. Certo, mas eu duvido da eficácia deste uso capião de montar uma tenda lá e de fazer Tem. É como publicares um jornal uma vez por ano para manteres o título, ou visitares ou visitares a tua ex-mulher e cumprir os teus deveres conjugais e isso adia o prazo do divórcio automático. Tu não és casado, não fazes ideia nenhuma. Cita lá, meu amigo. Essa viagem foi realizada no momento apropriado? Foi muito bom, porque portanto, estamos com a salvação pendente. O que é de fazer? Todos os cristãos sabem que temos a salvação pendente. E depois a gente vai ver os jornais online e diz: o Presidente da República anilhou uma cagarra. Parece para citar a lei, parece um ato sexual de relevo. Anilhou uma cagarra. Tu viste as imagens? E quando ele diz... Aquilo é aflitivo, porque ele está lá a apertar o alicate e diz o técnico: há confiança, Sr. Presidente, há confiança. E o bicho está aí. Cavaco, larga-me a pata. É aquele momento em que ele diz: há uma fêmea simpática. É quando ele diz isso. Não, esse é outro. Uma fêmea simpática, assim, está a falar com uma cagarra, assim. Quando passares lá pelo sul... Lá pelo sul ele não sabe onde é que está. Lá pelo sul? Mas como assim? Fica ao sul. O Presidente é um verdadeiro franciscano, porque há uma história de ternura dele com os animais. Pois há. As vaquinhas estão a ser ordenhadas. E sorriam. E sorriam, exatamente. Não, quer dizer, vamos lá ver. Evidentemente que estava agendado, etc. Mas há um lado do Presidente um pouco desaparecer do centro da discussão e depois avisando que estaria sempre contactável. Não, e depois vai desembarcar com a solução à espera. Nada disto é muito importante, mas acho que é relevante que há ali uns momentos ligeiramente ridículos para a situação em que o país atravessa e acho que o Presidente não tem a mínima noção. Se calhar isso é uma vantagem do Presidente, não sei, não tem a mínima noção de imagem, de relações públicas desse ponto de vista. Ou seja, é evidente, quem ouviu conversas esta semana, foi evidente que aquela visita neste timing foi absolutamente ridícula. Toda a gente dizia isso neste momento. Evidentemente o Presidente pode dizer: as pessoas pensam o que quiserem, aquilo estava marcado, etc. Por acaso não concordo de todo contigo. Não, porque estamos a mesma além de ser uma ótima oportunidade que está a ser bastamente usada para dizer a palavra cagarra, porque nós já dissemos 15 vezes neste programa. E anilhar. Há dois aspectos. As pessoas, convém, apesar de tudo, dizer que aquilo é Portugal. Convém relembrar que é Portugal. Não, porque as pessoas falam de repente como se ele tivesse ido para o estrangeiro. As selvagens ainda fazem parte de Portugal. Está em Portugal. O Polo do Lobo também é Portugal. Com certeza. Mas a outra coisa é que eu acho que aquilo dá uma ideia, que para ele é extremamente útil, de distanciamento em relação àquilo que está a passar. Ou seja, o Presidente está num outro patamar. Sim, mas é uma versão muito literal. Quero-me distanciar, por isso vou para 100 km de distância. Agora estás a criticá-lo por literalismo. De repente parece que ninguém percebeu a famosa comunicação. Agora não, está a ser muito literal. O que é que tu queres? Criticá-lo literalismo. A semana passada era obscuro, agora é literal. É o que eu digo, vocês não sabem o que querem. Coitado do homem. Agora já voltei a ser amigo. Não estava à espera. Alguém quer acrescentar alguma coisa mais sobre a primeira... Aproveita para dizer outra vez a palavra cagar. O argumento de já estava marcado não funciona. O Congresso do CDS também estava marcado, também ia haver selvagens lá e eles arranjaram maneira de desmarcar. A avaliação da Troika estava marcada? Estava marcada, também desmarcaram. Agora, isto, vamos lá ver, o raciocínio... E a data que o Presidente tinha inicialmente marcado não foi aquela em que realizou a viagem, porque lá está. Dormiu lá uma noite antes daquilo que estava previsto. Vamos lá ver. O raciocínio que preside... ora bem, está aqui montada uma Bernarda valente. O que é que eu hei de fazer? Já sei, para as selvagens. É difícil de entender. E depois parece... Podia ter ido para o convento das Bernardas. Podia. Mas vamos lá ver. Isto parece uma atualização daqueles inquéritos de verão. Que livro é que levava para uma ilha deserta? Só que sarilha é que levava para uma ilha deserta? E acabar. Levo a Salvação Nacional. E vai ele com
com a salvação nacional pendente para a ilha deserta. E é bem escolhido, porque não levas um livro fininho para uma ilha deserta, não levas um bom calhamaço e tal. E isto tem muito que se lhe diga, de facto. Bom, ficámos a saber então porque é que o Pedro Mexia se diz selvagem e o Ricardo Araújo Pereira declara-se com os olhos em bico. Temos trocadilho, evidentemente. Os olhos em bico é um trocadilho, vamos lá ver, é um jogo de palavras, não sei exatamente se é a menos que seja o general Lianos a dizer. Nesse caso não é. É mesmo ele a dizer normalmente está com os olhos em bico. Mas... E vem a propósito da referência ao general Lianos que deu uma entrevista estimulante à RTP. Apoia quem adivinha. Exatamente. E a dizer, não percebo porque é que o governo está fragilizado. Realmente não percebo. Ele disse esta frase, não foi? Realmente não se percebe. Só porque há ministros a admitirem-se e outros que já estão com o pé na rua e enfim. Vamos lá ver. Isto do BIC, o BIC comprou o BPN por 40 milhões, não é? Mas o Estado português continua a pagar ao BIC. O BIC agora quer mais 100 milhões. Sim, mas isso é só uma tranchezinha. Depois há mais. Eles dizem que pode chegar aos 800, não é? Exato, pode chegar aos 800 milhões. E, portanto, o problema em Portugal é que é tudo caríssimo. Comprar um banco é muito caro. Vender um banco ainda é pior. É mais caro ainda. E é isto. O que eu gosto, sobretudo, é de olhar para este caso BPN e perceber que realmente se estancou aqui um problema. Porque antigamente nós enterrávamos dinheiro no BPN. E neste momento não, neste momento enterramos dinheiro no BPN. Antigamente aquilo foi muito oneroso para o Estado português, era presidido por uma grande figura de um governo do PSD e agora, um corte radical com o passado, é presidido por uma grande figura de um governo do PSD. E portanto é isto. E continua, não é? E continua a Não parece que tenha sido um grande negócio para o Estado, João Miguel Tavares. Não, mas provavelmente é para ver isso. Vamos cá ver. Convém às vezes só ser um bocadinho subtil, o que parece extremamente... o que parece extremamente imprudente no caso do BPN, mas não é isso. Quer dizer, teoricamente este caso particularmente em si pode fazer sentido quando se compra uma empresa dizer, mas aquelas confusões todas dos processos que já colocaram numa altura em que a gestão não era minha, nós não temos nada a ver com isso. Quer dizer, faz sentido. Desde o princípio foi essa a comparação. Ou seja, faz sentido, e desde o princípio essa comparação faz sentido. O que não faz sentido é tudo o resto. Nem se não sei se faz sentido integra o acordo de compra, não é? Que é outra coisa que não faz sentido. Ou seja, e de certeza ninguém tem dúvidas, quer dizer, não faz sentido que ninguém esteja realmente preso, já condenado, e nada disso faz sentido. Não é especificamente este caso em si. Esta semana houve absolvições. Quer dizer, o Tribunal declarou-se incompetente, aquele Tribunal para julgar o caso. Incompetente e disse declarou-me incompetente logo isto não é para aqui. Exato. E, portanto, agora, seguindo no caso de Oliveira e Costa, está a montante, quer dizer, declarou. Toda a dimensão vergonhosa está a montante deste caso particular. Agora, como é que isto não tem fundo, concordo com o Como é que vê este imbróglio, Pedro Mexia? Eu acho que o Ricardo faz bem... Esta Bernarda? Acho que o Ricardo faz bem em trazer esta Bernarda, e se eu fosse um comentador de esquerda, eu trazia sempre este assunto, porque este realmente é o melhor argumento. Na verdade, no argumentário da esquerda sobre a maneira como isto chegámos, alguns acham que nós o problema é que ele foi salvo pelo governo de José Sócrates. Sim, está bem. Mas o Ricardo não representa o governo de José Sócrates. Eu acho que o argumento do BPN é o melhor argumento, porque é o caso mais escandaloso. É o mais escandaloso em termos do volume, dos valores que estão em causa. E é uma joint venture. Mais escandaloso em termos de questão criminal, mais escandaloso em termos do funcionamento do Bloco Central, dos interesses, etc. E, portanto, esse sim é realmente e de facto custa ver que não há dinheiro para pensões e houve dinheiro para esse negócio. Realmente. Portanto, eu diria que o Ricardo devia trazer todas as semanas este tema, porque não há nada a dizer. Estou de acordo contigo. Isso é o que eu faço. Vocês é que dizem, já cheira mal o BPN. Não. Todas as semanas eu sou ministro do BPN. BPN, sim. Se tu disseres, vamos sair da NATO, isso não vem a propósito. Está explicado porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente então com os olhos em bico. E o João Miguel Tavares sente-se em 2003. Isso é saudosismo, João Miguel Tavares? Quer dizer, estávamos bem. Qual de nós não tem um certo saudosismo em 2003? Olha, para começar... Momento nostálgico do Governo Sombra. Nenhum dos meus filhos ainda tinha nascido. Olhava maluqueira. Dormias em paz. Eu dormia das noites todas. Era incrível. Bom, mas isto é importante para a salvação nacional. Como ele de repente começou de facto a sonhar. De repente os meus olhos começaram a marejar e a perder-se. Bom, mas isto é por causa do Luís Filipe Neves, que apresentou a sua candidatura à Câmara do Porto e discursou, mais uma vez verbalizando
verbalizando uma série de iniciativas das quais ele até já tinha... Discursou verbalizando. Discursou verbalizando. E eu ouvi aquilo e pensei, bolas, é mesmo... Mas isto foi há 10 anos? É porque, de facto, Menezes parece que o Portugal não passou por ele. Quer dizer, teve parado no tempo. Há pessoas que parece que o tempo não passa por elas. Não passa por elas. Porque vamos combater o centralismo de Lisboa. É logo a sua primeira grande intenção. E depois disso vem... agora queremos que os Oscars europeus do cinema sejam apresentados no Porto em 2015. E depois vou a Berlim convidar Wim Wenders para ser cidadão honorário e ajudar a promover o vinho do Porto. E depois... Se ele lhe pagasse para fazer bons filmes, eu apoiava isso. Exato. Temos saudades. Não, por acaso o Pina não era mau. O Pina não era mau. Mas isso... Que conversa. O Pina é o filme de Wim Wenders. Exato. Sim, não é o Pina Moura. Não é o nosso Pina Moura. E depois também quer um grande prémio para Manuel de Oliveira, ser homenageado para fazer lobby, para receber um Oscar da Academia de Hollywood. E depois tu pensas, não, mas porquê isto? Porquê este discurso? Continuamos assim, com estas promessas descabeladas. Claramente há uma vontade de se aproximar do meio cultural também portuense, claro. Já para fazer um ligeiro upgrade. Um contraste com o Rui Rio, que é detestado pelo meio cultural portuense, portanto ele joga muito nessa... Mas estas promessas, será que as pessoas ainda conseguem ouvir isto e dizer, grande Menezes? Eu estive no Porto, como aliás foi público no programa, quando fui ao Primavera Sound, e falei durante um fim de semana com eleitores anónimos, sobretudo taxistas e empregados de restaurantes. Eram portugueses médios? Não sei se eram médios, mas eram portugueses do Porto e Menezes. Portanto, se a minha pitagórica pessoal foi representativa, o Menezes ganha aquilo. Se fosse um candidato autárquico numa das muitas câmaras sem onde estão para gastar, o que é que prometia Ricardo Araújo Pereira? Prometia fazer aquilo que se faz quando estamos falidos e não temos dinheiro nenhum, que é assinar contratos ruinosos com PPPs e swaps, é nacionalizar e voltar a privatizar um banco falido, aquelas coisas baratas, e cortes sociais também. Tudo o que é barato e poupadinho. Temos então o João Miguel Tavares de regresso a 2003, depois de ter ouvido Luís Filipe Menezes. É a altura agora de analisarmos a moção de censura. Sem nenhuma surpresa rejeitada, a moção de censura que os Verdes apresentaram contra o Governo. A maioria saiu reforçada ou enfraquecida, Pedro Mexia, depois desta moção de censura? Se ganha uma votação, saiu reforçada no Parlamento, mas isso não... Conseguiu transformar a moção de censura em moção de confiança ao Governo, como pretendeu? No Parlamento, obviamente, mas falta saber se isso significa alguma coisa fora do Parlamento. Quer dizer, ganhou uma votação no Parlamento. Foi uma moção de censura que, nesta altura, lhe serviu ao Governo, à maioria, como moção de confiança. Agora, isso não muda nada. Evidentemente que aquilo que estava mal na coligação, embora eu acho que a remodelação proposta é melhor do que o Governo anterior, ou possivelmente anterior, não sei, mas o João Miguel saberá qual é. Isto não mudou nada na dinâmica da coligação. Foi muito interessante só um aspecto que foi uma declaração de uma passagem no discurso de Paulo Portas, uma passagem no discurso de Paulo Portas e outra numa intervenção do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro disse que evidentemente que vai manter a proposta de Paulo Portas como vice-primeiro-ministro. Portanto, ele reafirmou que essa questão não foi engavetada. Portanto, o Presidente assobiou para o ar, mas vão insistir com essa, e portanto com Pires de Lima, Jorge Moreira da Silva, etc. Ponto número 1. Ponto número 2 foi quando o Paulo Portas falou na revisão constitucional de 82, que é uma revisão constitucional que teve como objetivo, como um dos objetivos principais, não o único, reduzir os poderes do Presidente da República. E foi muito encantador essa referência carinhosa à revisão constitucional. Era um bilhete postal para as selvagens? Foi claramente. E, portanto, eu acho que o Portas também anilhou o Presidente da República com essa referência à Constituição. Esta foi a quinta moção de censura a este Governo. Serviu para quê, João Miguel Tavares? Como disse o PS, mais para fazer um favor ao Governo do que outra coisa. Daí que o PS tem que votar a favor. Isso é que é giríssimo. O PS é engraçadíssimo. Agora, para mim, o facto mais significativo desta moção de censura foi o seguinte: António José Seguro
estava no Largo do Rato a discutir com a delegação da Salvação Nacional. E não pôs lá os pés, basicamente. Quer dizer, o Zorrinha... Apareceu ao meio. Depois apareceu, mas o Zorrinha é que fez a defesa toda daquilo. E, portanto, isso é significativo da importância que o PS atribui à moção de censura. Houve algum momento relevante no debate para si, Ricardo Araújo Pereira? Alguns, sim. Houve aquele em que Passos Coelho disse que a remodelação vai avançar, só estamos à espera que esta força de bloqueio, que é o Presidente da República, permita que isso vá para a frente, sem aborrecer muito o Governo. Houve a estreia parlamentar no plenário da Ministra das Finanças. Ministra das Finanças, sim. E gostaste? Gostei muito, em que ela reforça que de facto é para continuar a política de Vítor Gaspar. Portanto, certamente que isso foi também bonito de ouvir para Paulo Portas. E eu gostei também daquela galhofa que se faz à volta da legitimidade democrática dos verdes. Uma coisa é nós estarmos aqui nesta algazarra e fazermos pouco dos verdes porque são sempre eleitos em coligação e não sei o quê. Outra coisa é o Primeiro-Ministro questionar a legitimidade democrática dos verdes. Quer dizer, acho isso esquisito. Não é bem a legitimidade democrática. Não é bem a legitimidade democrática, mas tu serias a primeira pessoa a achar estranho um partido que nunca foi a votos sozinho e que faz parte de uma coligação artificial, porque é o que aquilo é, sempre foi uma coligação artificial. Mas a questão é nunca... Quantos votantes dos verdes é que tu conheces? Não sei. Ricardo, por amor de Deus. Não. Na AD, quem é que votou no PPM? Na AD, quem é que votou no PPM? Não, o 0,7% das pessoas que eram do PPM. Não, é isso, sim. Não sei. Como as pessoas votaram? Quem é que votaram? E diz que tu votaste nos verdes. Eu não votei. Vá lá, então. Não, repara, é que é um partido que nunca existiu sozinho, nunca perderá a suspeita de que não existe. Falta de dignidade, é isso. Mas não tem falta de legitimidade para estar ali. Não ponho a questão nesses termos. Claro que tem legitimidade, foi eleito em listas de um partido político, portanto tem legitimidade. Mas é um pouco estranho que um partido que nunca foi a votos diga porque os senhores não representam nada. Epá, é um bocado duro ouvir isso. É um bocado duro ouvir isso. Tenho a certeza que o PCP, a CDU, tem um pouco mais de votação do que o PCP sozinho teria. Pois, 0, claro. Não, mas queremos saber qual é. Como o PPM na AD? Não é. Está na altura dos decretos. Vamos aos decretos. O João Miguel Tavares decreta uma greve na educação. Quem é que lhe parece que deve fazer greve, João Miguel Tavares? Eu não convido mais ninguém para o casamento dos meus filhos, mas estou aqui a ajudá-lo. Apesar de tudo, continuo a fazer o bem. Então agora tem uma ótima oportunidade para uma greve, porque estas é que eram as greves boas de fazer, porque saíram as notas do português 12º ano e 55% dos alunos chumbaram. É uma coisa bonita de ver. Portanto, há um exame de português, que é aquela coisa que qualquer gajo com um bocado de paleio safa. Não é matemática sequer, que é difícil, é preciso fazer umas contas. Mas, Miguel, não é bem assim. 55%, isto é o gajo técnico a falar. Excelente. 55% chumbaram. E eu perguntei, realmente bravo. O bruto façam as greves pelas condições de trabalho, coitadinhos de pessoas, não sei o quê. Façam greves é por isto. O bruto das ciências duras. Isso é que é conhecimento. Agora, o Ricardo Araújo Pereira decreta 95 e teses. 95, exato, 95. Como Martinho. É teses, exatamente. Um novo Lutero. É tese ou itese? Itese. Não sei. Melhor ser tese. Talvez. Mas aquele ézinho é a propósito da... eletrónico. Sim, é a propósito das indulgências que o Vaticano aparentemente vai conceder às pessoas que sigam o Papa no Twitter. Quem seguir o Papa no Twitter tem um haircut não sei de quantos anos no purgatório. O haircut é muito bom. Enfim, pode-se renegociar os pecados. Acho que sim. E eu acho que eu acho que é escandaloso que o Papa se tenha referido ao Twitter e não para uma excomunhão. Exatamente. Era a questão que se impunha. Finalmente, o Pedro Mexia decreta xanatos. Xanatos não é uma referência verdade que se pode imaginar. Houve um senhor que tirou um xanato das galerias da Assembleia da República. Não, mas não é esse xanato. É um ex-primeiro-ministro belga que foi chamado à televisão e ele estava num churrasco
foi chamado à televisão para comentar, e ele estava num churrasco e não teve tempo de mudar de roupa. Então está a comentar a situação do país e não sabia ele que os planos não eram só planos aproximados, e há um plano geral em que se vê o senhor que está de calções e sandálias. Há pessoas que vão de calções e sandálias isto nunca aconteceria no Governo Sombra. Garantir que nunca... Há dignidade aqui. É um exercício de dissimulação, é uma fraude. Os espectadores pensam que as pessoas estão impecáveis. É um exercício de dissimulação como o de Paulo Portas, que eu nunca faria. Até me vou embora só por causa da... Estou amassado com esta... É inaceitável uma coisa destas. Está concluída mais uma análise da semana. 2 a 8 dias voltamos a dar mais um contributo para a salvação nacional com o novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.